Dia na paz do Senhor, povo abençoado, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma palavra de Deus aos nossos corações, que está no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com impento tinha dado sobre Saul e sobre Ziclague, e tinha feito Ziclague e ateado, e tinha posto fogo. E levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente levaram consigo pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram da cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas foram levados a cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve força para chorar. Muita angústia. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aiono e Geralita, Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no seu Deus. Nós temos aqui uma palavra de Deus para o nosso coração. Todos nós conhecemos Davi, a história de Davi. Foi um grande homem de Deus, um grande profeta, um grande rei. Sabe, o maior rei de Israel teve seus altos e baixos, claro, como todos nós temos, que somos seres humanos limitados, cheios de defeitos, cheios de problemas, mas Davi foi um homem usado por Deus. Foi a candeia que não se apagou de Israel. Foi aquele escolhido por Senhor para ser sucessor do então Saul. Lá atrás, mas os versículos atrás, nós vamos ver Davi sendo ungido a rei, ainda criança. Nós vamos ver Davi vencendo o gigante, aquela grande batalha, aquela grande vitória que Davi alcançou. Nós vemos Davi casa com a filha de Saul, e depois se encadeia uma perseguição de Saul a Davi. Davi agora passa a ser perseguido pelo seu sogro, né? Vai sair uma perseguição e Davi vai fugir, vai correr do rei. É uma perseguição que se durou muito tempo. E nós vemos que na caverna de Adulão a Bíblia diz que Davi entrou ali, e muitos homens endividados, homens rejeitados, homens problemáticos se ajuntaram com ele. Davi cria então um exército, um grupo de soldados, de pessoas que estavam com ele. Nós temos aí uma reflexão para nós que, se nós temos chamado de Deus, não importa as circunstâncias, não importa as perseguições, não importa os levantes. Aonde você estiver, Deus vai fazer que você prospere o seu caminho. Você pode estar no deserto, você pode estar no pior lugar, mas se Deus tem projeto na sua vida, lá você vai florescer, lá você vai dar fruto. Assim era Davi, mesmo perseguido, mesmo correndo ele ainda estava dando fruto. E a Bíblia diz que ele vai morar na terra dos filisteus, na terra dos seus inimigos. Nós vemos Davi algumas vezes fazendo de doido para não ser descoberto. Nós vemos Davi lá. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que Davi tinha se ajuntado com o exército, E eles não aceitaram Davi na guerra, na peleja. Aí a Bíblia diz que ao terceiro dia eles voltam para Ziclague, onde eles estavam morando. E ao terceiro dia, quando eles chegam em Ziclague, eles veem a cidade, ela tinha sido incendiada, tinha sido posto fogo, tinha destruído tudo, tinha acabado com tudo, e levaram seus filhos, levaram suas esposas, levaram tudo e destruíram tudo. E a Bíblia diz que aqueles homens então alçaram choro, choraram até não ter mais força para chorar. Não é algo importante aqui, Não sei quantas vezes você já chorou por alguma coisa, ou por algum problema, mas você já chorou até não ter força mais para chorar. Assim aconteceu com esses homens. A Bíblia diz que eles choraram
até eles choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Então foi grande desespero, foi uma grande agonia que eles passaram. E a Bíblia diz que levaram as duas mulheres de Davi, e diz que o povo tentou, falou de apedrejar Davi, né? Falou de apedrejar Davi. Isso aqui é algo também que nos chama atenção, né? Davi era o líder daquele povo, era o líder daquele soldado, daqueles homens. E a gente vemos uma questão assim importante. Todos nós somos liderados por alguma coisa, ou seja, um líder carnal, um líder governamental, ou alguém, um patrão, ou alguma coisa. Nós somos liderados, né? Temos presidente, temos governadores, temos prefeitos, temos autoridades. Então nós somos governados por alguma coisa. Nós não somos livres para fazer o bem que quiser. Existem leis que regem a nossa vida aqui na Terra. Então nós temos limites do que nós podemos fazer. Se passou dos limites, com certeza será punido por isso. Então Davi era um líder espiritual. Todos nós, como cristãos, como servos de Deus, também tem líderes espirituais. Temos líderes espirituais, colocados por Deus, criados por Deus, para abençoar nossa vida, para guiar, para nos dar a rota do caminho certo. E só que esses líderes, muitas vezes, as coisas não é fácil, né? Porque se dá certo, às vezes nós até calamos, não falamos nada. Mas se der errado, ai do líder, né? A tendência nossa é querer apedrejar, querer jogar pedra, querer lançar palavras indevidas. Isso é um perigo para a nossa vida, né? Temos que entender que, apesar de ser um líder, são homens também, e precisa ser entendido. Então fica esse deixa aqui, né? Que nós precisamos ser liderados. A primeira mensagem que eu quero deixar aqui, abrindo um parênteses, é: você que está me ouvindo, você precisa de um líder espiritual, um líder verdadeiro, alguém que realmente fala a verdade, alguém que leve a você a verdade. Não pense que você não precisa de líder, você não precisa de alguém para te guiar. Pelo contrário, em todo o sistema da Terra precisamos de uma liderança, seja ela humana, governamental, seja ela eclesiástica. Nós precisamos de ser liderados por alguém, né? E nós temos grandes líderes na casa de Deus, grandes pastores, grandes obreiros, grandes líderes de senhora, líderes de jovem, de senhor, líderes de departamento. São líderes espirituais colocados para nos guiar. E quando esses líderes são realmente homens de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, eles fazem a diferença no tempo da angústia, no tempo do problema, no tempo da aflição. Foi o que Davi fez. A Bíblia diz que eles tentaram, né, apedrejar Davi, falar de apedrejar Davi. E eu quero deixar mais alguma coisa, talvez você que é líder que está me ouvindo, né? Deus te colocou não para você esmorecer, não para você retroceder, não para você voltar atrás quando as coisas ficarem difíceis. Pelo contrário, se Deus te colocou aí, é porque Ele sabe que você é capaz de resolver este problema. Por isso Deus te colocou. Não pense você que está aí na liderança de alguma coisa e não, porque me acharam aqui. Não, se Deus tem permitido você estar liderando algum grupo, uma igreja, algum trabalho, é porque você pode resolver o problema. Saiba disso, tá? Às vezes um povo tá com pedra na mão para te apedrejar. Aí você sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Davi podia, acabou, não tem jeito, o que vamos fazer? O povo quer me apedrejar, quer pôr culpa em mim e tal. Mas a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Ele se esforçou no Senhor, seu Deus. Então fica esses pontos para nós aqui, parente, que o tema dessa reflexão dessa mensagem é:
o bom ânimo na adversidade. Bom ânimo na adversidade. É fácil ter ânimo na adversidade negativo. Existe ditado, existe hinos que diz que quando tudo está bem é muito fácil cantar. Quando tudo está dando certo é fácil glorificar, é fácil adorar, é fácil louvar a Deus. Mas quando as coisas dão errado, quando as coisas começam a dar para trás, aí que é o problema. Então muitos às vezes têm desistido, muitos têm parado por causa dos problemas, por causa da adversidade, por causa disso, por causa daquilo, né? E tem voltado atrás. A gente vê esse tempo que a gente passou, está passando, está findando aí de Covid, né? Quantas pessoas voltaram para trás, quantos cristãos deixaram de congregar, quantas pessoas não voltaram nunca mais à igreja, quantas pessoas desanimaram, quantas pessoas se enfraqueceram, quantas pessoas perderam o vigor, quantas pessoas perderam o ânimo, quantas pessoas estão estacionadas por causa da circunstância, por causa de um problema. Eu vejo muito isso nas igrejas. Houve um esvaziamento muito grande, um desânimo muito grande, se apoderou de muitas vidas. E estão tentando com força criar novamente um ânimo, criar novamente um vínculo, uma alegria espiritual. Então nós precisamos, no meio dessa diversidade, nos reanimar, nos esforçar novamente. Porque Deus não chamou nós para ficar parado ou voltar para trás. Talvez você já caminhou 20 anos, 10 anos, 30 anos, e agora está querendo parar, agora está querendo retroceder. Não, é tempo de continuar. É tempo de nós avançar. Então Davi, ele se esforça no Senhor, seu Deus. Ele se esforça no Senhor, seu Deus. Se ele fosse olhar para o problema, se ele fosse olhar para aquilo que as pessoas estão querendo apedrejar ele tinha realmente desviado do propósito de Deus. Mas ele se esforça no Senhor seu Deus. E a Bíblia diz que ele disse Davi, Abiatar o sacerdote, filho de Ameleque, traz-me e peço que o alfode, e Abiatar trouxe o alfode a Davi. O alfode era um material colocado no peito do sacerdote para falar com Deus. Era uma espécie de algo para comunicar com Deus. E o Senhor diz, e ele disse, né? Então consultou Davi ao Senhor e diz: perseguirei a tropa, essa tropa, alcançá-lo-ei. E o Senhor diz: persegue, porque de certo alcançarás e tu libertarás. Então Davi, ele se esforça em Deus, e sabe o que ele faz? Ele vai atrás de Deus, buscar uma direção de Deus. Esse é o nosso erro às vezes. Às vezes vem a adversidade, às vezes vem os problemas, vem os desânimos, porque nós somos sujeitos a tudo. Vem os vendavais, vem as tempestades, sabe o que nós fazemos? Calamos. Queremos reclamar, questionar, perguntar o porquê. É tempo de nós ir buscarmos a Deus. Buscar a direção de Deus. Aí Davi consulta a Deus e diz: essa tropa alcançá-lo-ei. E o Senhor diz: persegue, porque de certo alcançarás e tu os libertarás. Né? Vai, que você vai alcançar e vai livrar aquele povo. Assim Davi fez. Se a gente fosse colocar alguma coisa aqui para acrescentar nesse texto, a gente colocaria assim. Primeira coisa, nós vimos aqui alguns pontos que nós separamos. E podemos, outro ponto da nossa vida é que Davi, ele tem uma escolha, uma decisão. Primeira coisa a gente vê no tempo da angústia é que nós precisamos fazer uma escolha, sabia? Ou nós lutamos, ou nós paramos. Deus dessa diretriz ao mundo. Por isso que eu disse, os líderes, pessoas que lideram o trabalho, pessoas que estão na frente de algo. Deus te colocou aí porque Ele sabe quem é você.
Que você, no tempo da adversidade, Ele quer que você decida. Decida o que? Avançar. Escolher estar com Cristo, escolher fé, acreditar que Deus vai resolver esses problemas. Não como alguns fizeram, né? Elias, quando a coisa piorou, Elias, oh Deus, eu quero morrer, eu não dou conta mais disso aqui, mataram os profetas, só eu fiquei e tal. Davi, Elias quis desistir. Não, Deus não chamou nós para isso. Também o próprio Moisés, também lá em Números, dizendo, capítulo número 11, se não me falha a memória, Deus, eu não gerei esse povo. O povo murmura demais, esse povo é pesado demais, a carga é grande demais. Tira a minha vida para mim não ver o sofrimento desse povo e tal. Então, no tempo da angústia, alguns pediram para parar, para desistir. Isso fala também da fragilidade do homem, né? Só que Deus animou ambos. Profeta Joanas, né? Depois ficou lá, pregou a cidade de Nínive, ficou lá bicudo, revoltado. Ah, Deus, é melhor morrer do que viver e tal. Mas Deus reanimou. Então Deus, Ele sempre vai nos animar. Talvez hoje Ele está trazendo uma palavra ao seu coração para você se animar. Para você se levantar novamente. Nós podemos aqui outro ponto, que é o Senhor é a nossa fonte de ânimo. Aí você diz, como eu alcanço o ânimo no Senhor? Davi, ele era emocionalmente equilibrado, ele demonstrou um equilíbrio muito grande na obra ali, naquele momento, naquela situação difícil, né? Ele se demonstrou um equilíbrio muito grande. Então precisamos ter esse equilíbrio, não podemos ser salgados demais, nem doces demais, precisamos ser temperados. No âmbito desta vida, precisamos buscar esse equilíbrio espiritual. Porque se nós formos, né, nós não vamos resistir. Se nós ficarmos para trás, nós vamos parar. Então precisamos estar no meio, num equilíbrio espiritual, diante da circunstância, para a gente não poder perder o foco. Então Davi, ele se mostrou equilibrado, né? Ele se mostrou equilibrado. Então o Senhor é a força de ânimo. Nós vamos ler lá no livro de Josué, Jesus animando Josué. Josué era o sucessor de Moisés. Moisés já havia morrido, Deus morrido, e o povo começou um pranto, 30 dias chorando, cadê Moisés? Chorando, cadê Moisés? Aí Deus, as coisas não podem parar por causa de alguém, entendeu? A obra continua. E Deus disse a Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tente bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque eu sou o teu Deus e contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus e é contigo, por onde queres que andares. Então por umas 3 vezes Deus vai dizer, mas Josué, esforça-te, porque eu sou a fonte de ânimo. Está sem ânimo? Eu sou a fonte. Eu sou a fonte de ânimo para a sua vida, né? Está escrito na palavra de Deus no livro do Salmo, capítulo 27, versículo 14, diz assim, e se espera no Senhor, anima-te nele, e ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Então, a nossa esperança é o Senhor. Temos que esperar, confiar no Senhor. Então, uma terceira coisa que nós queremos deixar aqui, para concluir por fim dessa reflexão, é que Jesus, ele tem uma mensagem de ânimo para nós, para a igreja de Deus, para o seu povo, para a sua vida. Ele tem uma mensagem de ânimo. Talvez você esteja vivendo um desânimo, talvez você esteja vivendo uma angústia, talvez você esteja vivendo algo difícil na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus, ele tem uma mensagem de ânimo para a sua vida. Então, Jesus, ele disse, né? A mensagem de Cristo para nós era uma mensagem de ânimo. Ele disse, paralítico, como ele diz, filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Ele disse para o paralítico de Cafarnaum, né? Ele disse, filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados, né?
Ele estava paralítico, né? E ele anima e cura aquele paralítico. A segunda coisa, a segunda mensagem para nós, na tempestade, no meio da luta, da diversidade, dos problemas, sempre o Senhor terá uma mensagem para nós. Só viu os discípulos entrando no barco, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir dos versículos ali, ele vai dizer que ele manda os seus discípulos para o meio do mar para testá-lo, para experimentá-los. Havia um propósito naquilo. E a Bíblia diz que quando eles estão no meio do mar, madrugada, vem uma tempestade, um vento contrário a eles, e eles muito com medo, dentro daquele barco, com medo de perecer. Olha quem aparece de madrugada andando por cima das águas. Jesus aparece. Aí eles assustaram, é um fantasma, é um fantasma. E tal, aquela. Jesus, não sou um fantasma, sou eu. Aí Pedro, que era o mais pra frente, disse, é tu mesmo? Então manda eu ir com o Senhor por cima das águas. Manda eu ir até o Senhor. Se é o Senhor mesmo. E ele disse, vem Pedro. E Pedro desceu, começou a caminhar e, afundou. Então ele pega Pedro e levanta, todos nós sabemos dessa passagem. Mas ele diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Quando ele se apresenta para ele aparece com a palavra de ânimo, tem de bom ânimo. Então, quem sabe você está enfrentando uma situação difícil. Quem sabe você está passando por um momento difícil, uma incerteza, uma angústia, uma luta, uma perca ou algum problema. A mensagem de Cristo para você nessa tempestade é, tem de bom ânimo. Sou eu, não temas. Ele está dizendo, eu estou aqui, eu estou com você, eu estou contigo. Não temas. O Senhor está contigo. O Senhor é a fonte de ânimo que eu e você precisa. Não há outro caminho para nós. Não há outra solução para o mundo. Não há solução para os nossos problemas se não é Jesus. Ele tem a força de ânimo que você precisa. Terceira mensagem de ânimo para nós é Cristo, Jesus, tem uma mensagem de ânimo para nós na adversidade, Estamos falando sobre isso, sobre bom ânimo na adversidade. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Já de João, capítulo 16, versículo 33, parte B, ele diz, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Diz, no mundo tereis aflições. Ele disse isso, que no mundo nós teríamos aflições. Aí lá no finalzinho ele vai dizer, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amigo, irmãos, não é tempo de nós parar, não. Não é tempo de baixar a guarda, não. Não é tempo de querer voltar atrás. É tempo de nós avançarmos. Você pode dizer, irmão, mas está difícil. Irmão, mas é muito peso, é muita luta. Mas nós estamos indo para a reta final. Há uma coroa de glória para nós. Há um céu nos esperando. Tem de bom ânimo, porque Jesus diz, eu venci o mundo. E nós também venceremos no nome do Senhor Jesus. Para finalizar essa reflexão, o Senhor é a nossa fonte, força de ânimo. Ele já garantiu a nossa vitória na cruz do Calvário, Evangelho de Mateus, capítulo 24, 27. Então Jesus já garantiu a nossa vitória na cruz por nós. A sua vitória já foi garantida, ela não vai estar, ela já está garantida. Deus já garantiu. A única coisa que Deus não quer que você faça é retroceder, voltar para trás. Continua marchando, continua caminhando, continua tendo fé em Deus, no Senhor Jesus e na sua palavra, que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Talvez você esteja passando por alguma coisa dessa forma, mas o Senhor, Ele é a fonte de ânimo que eu e você precisa. Ele é a fonte de ânimo. Quero orar por você, para que Deus esteja abençoando. O Senhor Deus Pai, eu apresento esta vida, aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor abençoe, dê bênçãos espirituais, saúde, vitórias, salvação, libertação, graça da parte de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa família, sobre este líder, sobre todos que nos ouvem, Senhor.
nos abençoe em nome do Pai, do Filho